Lista de controvérsias da CIA. A Agência Central de Inteligência, a CIA, tem sido alvo de uma série de controvérsias, tanto dentro como fora dos Estados Unidos. Legacy of Ashes, in the History of the CIA, de Tim Weiner, acusa a CIA de ações secretas e abusos de direitos humanos. Jeffrey T. Richelson, do National Security Archive, tem criticado suas alegações. O especialista em inteligência David Wise criticou Weiner por retratar Allen Dulles como um velho senil, em vez do astuto espião profissional que ele conhecia, e por se recusar a admitir que os líderes da agência podem ter agido por motivos patrióticos ou que a CIA tenha feito algo certo, mas concluiu: Legacy of Ashes tem sucesso tanto como jornalismo quanto como história, e é leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada na CIA ou na inteligência americana desde a Segunda Guerra Mundial. A própria CIA respondeu às alegações feitas no livro de Weiner e descreveu-o como um artigo de opinião de 600 páginas disfarçado de história séria. Um projeto MK-Ultra. O projeto MK-Ultra foi um programa de experimentação humana da CIA, de 1953 a 1973, que visava desenvolver técnicas e drogas para interrogatório, lavagem cerebral e tortura psicológica. O programa, conduzido sem consentimento, usava métodos como administração de altas doses de LSD, hipnose, eletrochoque, privação sensorial e outras formas de abuso. Ele violava direitos individuais e foi amplamente condenado como um grave abuso de poder. Operando através do Escritório de Inteligência Científica da CIA e organizações de fachada, o MK-Ultra envolveu mais de 80 instituições, incluindo universidades, hospitais e prisões, muitas vezes usando sujeitos involuntários nos Estados Unidos e Canadá. Foi revelado em 1975 pelo Comitê Chart e pela Comissão Rockefeller, embora as investigações tenham sido prejudicadas pela destruição da maioria dos registros em 1973. Um pedido de FOIA de 1977 descobriu 20.000 documentos, levando a audiências no Senado. 2. Escuta telefônica doméstica. Artigo principal: Projeto Mockingbird. Em 1969, no auge do movimento anti-guerra nos Estados Unidos, o diretor da CIA, Els, recebeu uma mensagem de Henry Kissinger ordenando-lhe que espionasse os líderes dos grupos que solicitavam uma moratória no Vietnã. Desde 1962, 3 presidentes sucessivos ordenaram ao diretor da inteligência central que espionasse os americanos. 3. Extraordinária rendição. Relatório do Senado dos Estados Unidos sobre o Programa de Interrogatório de Detenção da CIA que detalha o uso de tortura durante a detenção e interrogatório da CIA. A entrega extraordinária é a apreensão e transferência extrajudicial de uma pessoa de um país para outro. O termo tortura por procuração é usado por alguns críticos para descrever situações em que a CIA e outras agências dos Estados Unidos transferiram suspeitos de terrorismo para países conhecidos por empregar tortura, quer tenham a intenção de permitir a tortura ou não. Foi alegado, no entanto, que a tortura foi empregada com conhecimento ou aquiescência das agências dos Estados Unidos. A transferência de qualquer pessoa para qualquer lugar com o propósito de tortura é uma violação da lei dos Estados Unidos, embora Condoleezza Rice, a então secretária de Estado dos Estados Unidos, tenha declarado que os Estados Unidos não transportaram ninguém, e não transportarão ninguém, para um país quando acreditamos que ele será torturado. Quando apropriado, os Estados Unidos buscam garantias de que as pessoas transferidas não serão torturadas. Embora a administração Obama tenha tentado distanciar-se de algumas das técnicas mais duras de contra-terrorismo, também afirmou que pelo menos algumas formas de entregas continuarão. A administração continuou a permitir a entrega apenas a um país com jurisdição sobre esse indivíduo, ou para julgamento desse indivíduo, quando há uma garantia diplomática de que não serão tratados de forma desumana. O programa dos Estados Unidos também motivou várias investigações oficiais na Europa sobre supostas detenções secretas e transferências interestatais ilegais envolvendo Estados-membros do Conselho da Europa. Um relatório de junho de 2006 do Conselho da Europa estimou que 100 pessoas foram sequestradas pela CIA em território da UE, com a cooperação de membros do Conselho da Europa, e entregues a outros países, muitas vezes após terem transitado por centros de detenção secretos, a black sites, usados pela CIA, alguns localizados na Europa. De acordo com o relatório separado do Parlamento Europeu de fevereiro de 2007, a CIA realizou 1.245 voos, muitos deles para destinos onde suspeitos poderiam enfrentar tortura, em violação ao artigo 3 da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos, em particular a CIA, foram acusados de entregar centenas de pessoas suspeitas pelo governo de serem terroristas, ou de ajudar e apoiar organizações terroristas, a estados terceiros, como Egito, Jordânia, Marrocos e Uzbequistão. Esses detentos fantasmas são mantidos fora da supervisão judicial, muitas vezes sem nunca entrar em território dos Estados Unidos, e podem ou não ser devolvidos à custódia dos Estados Unidos.
Em 4 de outubro de 2001, um acordo secreto foi feito em Bruxelas, por todos os membros da OTAN. Lord George Robertson, secretário de Defesa britânico e mais tarde secretário-geral da OTAN, explicaria mais tarde que os membros da OTAN concordam em fornecer autorizações gerais de sobrevoo para aeronaves dos Estados Unidos e de outros aliados para voos militares relacionados a operações contra o terrorismo. 4 falhas de segurança. Os críticos afirmam que o financiamento dos Mujahideen afegãos, a Operação Ciclone, desempenhou um papel nos ataques de 11 de setembro. Em 30 de dezembro de 2009, ocorreu um ataque suicida na base operacional avançada Shebman, na província de Khost, Afeganistão. 7 agentes da CIA, incluindo o chefe da base, foram mortos e outros 6 ficaram gravemente feridos no ataque. Os ataques de 11 de setembro foram vistos por alguns como um exemplo das deficiências das várias agências de inteligência dos Estados Unidos. A administração de George W. Bush declarou abertamente que não previa a possibilidade de aviões serem usados como armas, apesar dos briefings regulares das agências de inteligência e dos incidentes anteriores de aviões sendo sequestrados internamente no exterior.